A paz de Cristo é mais um momento, é mais um dia. A misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, nos dando mais um dia, mais uma oportunidade de poder então usar este dia para a honra e para a glória de Deus. Usar este dia para meditar na Sua palavra. Usar este dia para edificar, consolar, exortar na palavra dele. Então, eu quero compartilhar em mais um dia. Eu quero fazer mais um vídeo para a honra e para a glória do Senhor. Abram comigo então as vossas Bíblias. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12 até ao 16, Paulo então escreve a Timóteo, ao seu filho na fé, ao jovem pastor, ao jovem discípulo de Paulo. Ele escreve então assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 até ao 16. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nela, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Paulo então aqui está escrevendo a Timóteo, ao jovem pastor, o qual então agora ele estava na frente da obra em Éfeso, na igreja de Efésios. E o apóstolo Paulo então ele sabia as dificuldades que seriam então exigidas para Timóteo, o seu fiel discípulo. Por isso então Paulo está escrevendo agora para Timóteo, encorajando ele e exortando ele, lembrando então ele a maneira como ele deveria agir, a maneira então como ele deveria proceder com o povo, com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo mostra aqui, relembrando então a Timóteo a sua mocidade, relembrando então a Timóteo a sua juventude. Timóteo então era ainda um jovem, porém ele foi discipulado, instruído, preparado para a obra, porque ele caminhou com Paulo e aprendeu então com este. Mas então aqui Paulo está escrevendo a ele, Paulo então está aqui relembrando a Timóteo a sua juventude, que apesar então de ele ser maduro na fé, ele ainda não tinha muita experiência em liderar, em estar na frente de um trabalho, em estar então na primeira linha, ainda mais pela sua idade, até porque deveria haver pessoas bem mais velhas que ele ligadas ao ministério. E por isso era mesmo necessário para Timóteo ser bastante cauteloso e espiritual, até pela sua juventude, até pela sua mocidade. Por isso então o apóstolo Paulo está então aqui encorajando Timóteo, mostrando então que pela sua mocidade, que pela sua juventude, isso então iria requerer muito mais dele, que era necessário então para Timóteo ser exemplo para os fiéis, ser exemplo então para o povo, ser exemplo então para a igreja, mostrando-lhe então aqui o padrão da vida dele, mostrando então que o estilo de vida dele precisava então ser irrepreensível, até porque quando nós estamos sentados e só ouvimos, ninguém nota muito nós, mas agora quando somos nós estamos na frente a assumir um cargo, isso requer muito mais compromisso de nós, isso então vai requerer de mim muito mais, e os olhos vão estar então mais voltados para mim, e eu então serei muito mais ouvido e observado. Por isso então era preciso Timóteo ser exemplo. Por isso era preciso então Timóteo ser exemplo. Ele precisava ser exemplo. Ele precisava então mostrar o exemplo de um homem bíblico, o exemplo de um líder bíblico, o exemplo de um discípulo bíblico, um exemplo então de um servo
bíblico. E então nós precisamos entender que não era fácil a posição agora de Timóteo, porque aquela posição na igreja pertencia a Paulo, era de Paulo. Ele então era o líder. E então o Timóteo então agora estava a ser o sucessor de Paulo, e ser então o sucessor de Paulo tem peso, e ser então o sucessor de Paulo, até pela história de Paulo, até pelo testemunho de Paulo, até pela vida cristã de Paulo, não era nada fácil. Então nós temos aqui o jovem Timóteo tendo então aqui uma posição difícil, tendo então aqui uma posição, uma função na igreja que não iria ser fácil, porque ele tinha então como líder Paulo, ele tinha então como exemplo Paulo, então ele agora iria ser o sucessor de Paulo na frente da igreja. Então era necessário ele ser exemplo, não só na postura, mas também nas palavras, mas também na doutrina, mas também na palavra de Deus. Mas isso então não iria chegar, porque a fé sem obras é morta. Por isso então era necessário fazer muito mais. Era então necessário agir segundo a fé, mostrando então a fé através das obras e ações. Então Timóteo ele precisava mostrar o amor. Timóteo então ele precisava ser agora servo. Ele precisava então agora seguir a servidão, seguir então a retidão. Ele precisava então agora servir os irmãos. Ele agora precisava tratar bem o povo, estar perto do povo, se dispondo, ajudando, servindo, fazendo bem, sendo então hospitaleiro. Era necessário então para Timóteo andar em espírito, estar em espírito, viver então no espírito, não sendo então pedra de tropeço para as pessoas, para a igreja, para o povo, não servindo de escândalo para ninguém, não servindo de escândalo para a igreja, para o povo. Então era necessário Timóteo permanecer nas palavras na fé, na verdade que era então ensinada, na verdade da doutrina, na verdade então que era pregada. E então Timóteo, como líder, ele precisava pôr em prática tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele ensinava, tudo aquilo que eram as suas instruções, ele precisava então pôr em prática, em suas obras, em suas ações, em seu dia a dia, porque se não fizesse, então nunca o povo iria seguir Timóteo. Então era necessário para Timóteo ele não se deixar influenciar pelo pecado, ele não se deixar contaminar pelo pecado, ele não se deixar contaminar pelo mundo, mas ele permanecer na santidade, tendo então a santidade, a busca da santidade como estilo de vida, como o seu dia a dia, tendo então a santidade, o estilo de vida, buscando então a santidade. Então Paulo então aqui está encorajando então Timóteo a ler os escritos, a ler os pergaminhos, a ler então a palavra, a se fundamentar, a se alicerçar cada vez mais, porque então isso lhe iria trazer claramente graça de Deus. Isso então iria lhe trazer então sabedoria de Deus para saber falar, para saber agir com o povo, para saber proceder com o povo. Então, porque quanto mais Timóteo soubesse, mais ele seria então bem-aventurado no seu ministério. Quanto mais então ele estivesse fundamentado e enraizado no Evangelho, na palavra de Deus, isso seria então cada vez melhor para o seu ministério. Era então importante e essencial ele estar completamente dentro do Evangelho, enraizado nas Escrituras Sagradas, conhecendo então elas para que pudesse ensiná-la aos seus irmãos, para que pudesse instruir os seus irmãos, a igreja, o povo de Deus na palavra, para que pudesse então exortar o povo, para que pudesse então encorajar pela palavra, para que pudesse então edificar pela palavra, para que pudesse consolar pela palavra, mas também para poder confrontar o erro do irmão, para também confrontar o pecado do irmão, para confrontar então o falso testemunho, a religiosidade, mas dentro da palavra, não o eu do Timóteo, mas na palavra, dentro da sã doutrina, exortando, corrigindo na palavra, nas sagradas escrituras, como líder, como homem de Deus, como servo de Deus. Então Paulo aqui está lembrando Timóteo que ele não poderia rejeitar ou desprezar
o dom que Deus havia lhe dado, a unção, a virtude que lhe havia sido concedido quando o próprio apóstolo Paulo impôs as suas mãos em Timóteo, porque aquilo era então a confirmação de Deus, porque então aquilo era a vontade de Deus, mostrando-lhe então que ele estava então dentro da vontade de Deus, mostrando-lhe então que ali naquele momento era o seu lugar, era a hora então dele assumir o ministério que Deus lhe tinha dado com diligência, com ousadia e com intrepidez. Então era tempo de Timóteo se envolver cada vez mais, era tempo então de Timóteo assumir o seu ministério, ocupando-se então completamente na obra, ser então um homem intenso na obra de Deus, um homem intenso na vontade de Deus. Era então tempo dele produzir aquilo que ele tinha aprendido com Paulo, e se ele então fizesse como Paulo, escreve aqui, como Paulo revela aqui, de certeza então que Timóteo ele iria então ser bem-aventurado, de certeza então que Timóteo iria ter êxito, que o seu progresso então iria estar diante de todos, diante do povo, mostrando então assim que o reino de Deus iria avançar, não só na vida de Timóteo, mas como na vida dos demais, da igreja, do povo de Deus, sendo então uma igreja bíblica, um povo bíblico que andava então e que iria andar no temor do Senhor. Então Paulo lhe revelou que o mais importante de tudo era que ele vigiasse, era que ele então fosse irrepreensível, era que então ele pregasse a doutrina, é que ele então permanecesse na doutrina, dando então Timóteo primeiramente como líder o exemplo, porque se assim fosse, se ele fosse fiel nisso, se ele perseverasse nisso, então isso iria fazer o reino de Deus avançar, isso então iria fazer ele ser salvo, e não só ele, mas todos aqueles que o ouvirem, todos aqueles que ouviram o Evangelho através da sua boca, porque a fé que nos leva à salvação é através do ouvir do Evangelho, é através da sã doutrina, e essas verdades bíblicas, e essas verdades espirituais e essas verdades doutrinárias, elas levam então o Espírito Santo a convencer o coração do homem, a derrubar então as falsas convicções, a derrubar então as camas, a derrubar então a cegueira espiritual e levar então o homem a uma grande convicção do pecado, levando então o homem ao arrependimento e à fé. E nisso então vai haver, quando há então uma grande convicção do pecado, então nisso há quebrantamento, e então o quebrantamento vem, e quando o quebrantamento vem, nisso vem um arrependimento genuíno, e quando vem um arrependimento genuíno, o reino de Deus vem, o reino de Deus se manifesta, e quando o reino de Deus se manifesta, quando o reino de Deus vem sobre o povo, sobre o homem, sobre o pecador, a salvação vem sobre esse homem, a salvação vem sobre o pecador. Então aqui o papel de Timóteo era ser esse homem, era então liderar, era então ser exemplo, era então ser homem de Deus. Então, embora Timóteo fosse jovem, mas ele já não era, mas ele já era muito crescido espiritualmente, e então aquela era a hora para ele assumir e produzir os frutos para o qual ele tinha sido chamado. Assim então acontece consigo e comigo, assim acontece então conosco. Deus então ele nos dá, mas ele requer dedicação. A Bíblia fala que quem muito é dado, muito é requerido. Quando Deus nos dá algo, ele requer dedicação, ele requer empenho, ele requer compromisso, ele requer fidelidade, ele requer santidade, ele requer compromisso, ele requer glória, honra, louvor, adoração, porque Deus não partilha a glória com ninguém. E quando Deus nos dá algo, quando Deus nos dá informação, quando Deus nos dá a palavra, quando Deus nos dá a doutrina, quando Deus nos enraiza, quando Deus nos salva, quando Deus nos alcança, Ele requer frutos. Nós somos salvos para produzir frutos, nós estamos ligados em Cristo para produzir frutos, nós somos chamados para ser ministros de Deus, nós somos chamados para ser missionários, para ser discípulos, para cumprir o ID, para cumprir então o ID de Jesus, a grande comissão de Jesus. Então, liderar é ser servo. Liderar na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, não é a mesma liderança que no mundo, mas a liderança do mundo, o primeiro, o chefe, o líder, ele é servido, mas no mundo espiritual, no reino de Deus, o líder, ele é o que dá o exemplo, o líder é o servo de todos, o líder é aquele que serve todos, o líder então é o exemplo, o líder é aquele que é irrepreensível, aquele que é chamado para ser irrepreensível, aquele que é chamado para ser o servo de todos.
Liderar é ser servo, é então pregar, mas no entanto produzir tudo isso, toda essa pregação, toda essa palavra, todo esse sermão em obras, em ações, dando então ele o exemplo, sendo então ele modelo, sendo então ele exemplo para as pessoas que o ouvem, porque nós somos justificados. Eu sou justificado não por aquilo que eu prego, eu sou justificado não por aquilo que eu digo, não por aquilo que eu falo, não por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu mostro, por aquilo que eu faço, pelas minhas obras, pelo meu dia a dia. E isso mostrará assim que tipo de líder eu sou. Se então eu sou realmente líder, ou se realmente eu vou fazer seguidores, se realmente eu vou fazer discípulos ou não, porque o verdadeiro líder, ele é o exemplo. O verdadeiro líder dentro da palavra, dentro das Sagradas Escrituras, dentro da doutrina, ele é exemplo. E quando esse homem é exemplo, homens e mulheres vão o seguir. Homens e mulheres vão querer andar, vão querer seguir ele, vão querer andar com ele, vão andar de mãos dadas com ele. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser estes homens, que nós possamos então ser homens e mulheres que são exemplos, que são modelos, que nós possamos então, você que faz parte da sua liderança da igreja, você que faz parte da igreja, você que prega, você que já é mais maduro na fé, em nome de Jesus, entenda que você não pode ser pedra de tropeço, que você não pode servir de escândalo para os irmãos mais fracos, para aqueles que ainda comem legumes. Você precisa dar exemplo, você precisa se mostrar ser um homem bíblico, você precisa ser um homem irrepreensível. Nós precisamos dar exemplo, nós precisamos ser exemplos. Nós fomos chamados para fazer discípulos, para fazer seguidores. Que o Espírito Santo ela possa falar a cada coração, em nome de Jesus, e que esta palavra ela possa trazer então impacto na sua vida, que ela possa então levar você a ser um homem bíblico, a ser um servo bíblico, a ser um líder bíblico, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe poderosamente e ricamente. Em nome